Eu sei que vocês estão curtindo aí as listas de filmaços dos anos 2000, então hoje eu trouxe uma ainda mais sinistra com os filmaços de terror que marcaram de 2020 até esse ano de 2025. Galera, tem muito filmaço top e filmes que com certeza você ainda não assistiu, então fica até o final para me dizer quantos da lista você já viu e quantos não viu. E galera, essa lista aqui deu um trabalhão, então já deixa o like para fortalecer o canal. E aí, eu sou o Cauê e você tá no Filmologia, como é que você tá? Tudo certo? Você já conhece aqui a nossa área de membros do canal? Para apoiar ainda mais o meu trabalho, considera se tornar membro aqui do Filmologia. Clique em Seja Membro e faça parte. A Primeira Profecia. Esse aqui é um prelúdio direto do clássico A Profecia e mostra as origens do mal. A história acompanha uma jovem noviça, uma aspirante a freira, que vai trabalhar em um orfanato em Roma e começa a perceber que algo muito errado tá rolando com uma daquelas crianças. Aos poucos ela descobre um plano sinistro dentro da própria igreja para gerar o anticristo. Mano, é bizarro, velho. A lógica por trás daquela galera da igreja é, tipo assim, mano, lunática. É o tipo de terror elegante com uma atmosfera religiosa e tensão constante. Esse filme superou demais as expectativas e com certeza foi um dos melhores terror de 2024. É uma pena ele não ter tido tanto crédito assim, vamos dizer. A Substância. Esse aqui é uma verdadeira loucura, galera. Mistura tipo meio aquele cisne negro com uma brisa meio Cronenberg. É estrelado pela Demi Moore e a trama gira em torno de uma atriz que usa uma substância misteriosa para rejuvenescer o corpo, mas acaba criando uma versão mais jovem de si mesma que começa a tomar o controle da sua vida. Galera, a ideia desse filme é genial. Eles pegaram um conceito já existente, tipo rejuvenescer, e fizeram de uma forma grotesca. Destrava o seu DNA, que libertará outra versão sua. Faça Ela Voltar. Faça Ela Voltar é pra mim o melhor filme de terror de 2025. Cara, tiveram outros, vários muito bons, mas o que esse filme fez aqui é insano. Eu amo quando eles conseguem colocar drama no terror, porque eu acho que, tipo assim, combina demais, sabe? Dá mais uma camada pro filme e passa ainda mais realismo. Nada mais combinaria com terror do que drama. Você está sofrendo algo sinistro na sua vida. Então você olha para aquilo e tipo pensa, mano, essa parada poderia ter acontecido na vida real. E o filme se trata de dois irmãos, o Andy e a Piper, que depois de perderem os pais vão morar com uma mulher muito estranha, que é a Laura. Essa mulher já abriga uma outra criança ainda mais estranha, chamada Oliver, e ela tem planos muito sinistros para todas essas crianças. Já adianto que esses planos aí envolvem rituais macabros e, sinceramente, velho, palmas aqui ó para quem desenvolveu a criatura desse filme, que é algo que eu nunca tinha visto antes no cinema. A fome que ele tinha, as coisas que ele comia, depois você só via ele lá todo barrigudinho, cada vez mais, né? Muito sinistro e ao mesmo tempo, mano, pesado. Fresh. Esse é aquele tipo de filme que começa como uma comédia romântica, fofa, e de repente vira um pesadelo. Uma mulher frustrada com aqueles aplicativos de namoro finalmente encontra aí o cara perfeito, mas ela logo descobre que ele tem um hobby bem peculiar, que é vender carne humana gourmet. Esse filme também surpreendeu bastante, aquele que você assiste não dando nada pro filme e depois ele começa a ficar muito bom. Becoming one forever. That's love. Acompanhante Perfeita. Acompanhante Perfeita é o sci-fi com terror de uma robô IA descobrindo que é robô. O bananão do Josh, interpretado pelo Jack Quaid, que como sempre interpreta um personagem abobado e chato de se assistir, ele compra essa robô e tem planos bem estranhos pra ela. Então o filme é cheio desses pequenos plot twists e foi muito da hora. Não Fale o Mal. Esse é o terror psicológico que deixa assim o seu estômago embrulhado. Um casal vai visitar amigos que eles conheceram nas férias e aos poucos a visita se transforma num pesadelo. Não tem muito essa de grito, correria, mas é aquele desconforto, mano, de uma situação muito difícil de sair, sabe? São situações que seriam difíceis de reagir, mas você fica ainda mais incomodado com o pai daquela família que ganhou o troféu de pai bananão do ano. Dizem que a versão original é muito melhor do que esse remake, então eu indico você ir lá ver também. Sputnik, um terror sci-fi russo pesado e muito bem dirigido. Um astronauta volta à Terra trazendo algo dentro dele, um parasita, e a criatura parasita se alimenta de humanos e o governo tenta estudar o fenômeno em segredo. O filme tem aquela pegada claustrofóbica com uma atmosfera soviética e crítica política meio Alien com A Mosca. O Telefone Preto. Do mesmo diretor de A Entidade, esse aqui é puro terror psicológico com elementos sobrenaturais. Um garoto é sequestrado por um assassino mascarado e preso num porão. Lá ele começa a receber ligações de vítimas que já morreram nas mãos desse serial killer,
através de um telefone que nem conectado está. O Ethan Hawke dá um show como vilão e acabou de sair no cinema a sequência desse filme, então já aproveita para ver os dois de uma vez. Alive, um suspense sul-coreano que mistura apocalipse zumbi com isolamento total. Um gamer fica preso no apartamento durante uma infestação zumbi e ele precisa lutar pela própria sobrevivência usando só as coisas que ele tem ali. O filme foi lançado ainda em plena pandemia, o que deixou ainda tudo muito mais real e imersivo. A Tristeza. Esse é um dos filmes mais brutais dos últimos anos, galera. É uma infecção que transforma as pessoas em criaturas completamente insanas e violentas, sem nenhum filtro moral. É como se fosse um zumbi, só que ele só quer, acabar com a tua vida de formas muito sádicas. O resultado, galera, é um banho de sangue ininterrupto, cheio de cenas muito pesadas. Um casal tenta se encontrar no meio dessa cidade que está acontecendo todo esse caos, e aí vai dar esse filme. Hellraiser, Renascido do Inferno. Hellraiser volta em 2022 com um reboot trazendo uma versão mulher do Pinhead, o que desagradou muita gente, só que eu não faço parte dessa muita gente. Esse filme foi bem sinistro e visualmente muito agressivo e conta a história de uma jovem que deve enfrentar as forças sádicas e sobrenaturais por trás de uma enigmática caixa quebra-cabeça responsável pelo desaparecimento do seu irmão. O Menu. Imagina você pagar uma fortuna para ir num restaurante todo exclusivo, lá, boyzão, ricão, e descobrir que o prato principal é você. O Menu é um dos melhores filmes de sátira e terror psicológico dos últimos anos. O Ralph Fiennes interpreta um chefe genial e completamente insano. Ele prepara um banquete macabro para a elite de todo tipo de arrogante possível. E a cada prato servido, os convidados percebem que estão participando de algo muito maior e muito mais cruel. Has been painstakingly planned. Fale Comigo. Um grupo de adolescentes descobre uma mão embalsamada que permite conversar com os mortos. Parece brincadeira até que o contato vira vício dessa galera adolescente. Fale Comigo é um dos filmes mais intensos e inteligentes do terror moderno. Foi feito por dois youtubers, irmãos australianos, que entenderam aí como o medo viraliza. E aliás, eles fizeram também o brilhante Faça Ela Voltar, então pode ir que é filmão. A Hora do Mal. A Hora do Mal, citado como um dos melhores filmes de 2025, é um filme que conta a história de uma professora que teve todas as crianças da sua sala, exceto uma, desaparecidas. Todas na mesma noite e exatamente no mesmo horário. A comunidade fica se perguntando quem ou o que está por trás do desaparecimento. Pecadores. Um dos filmes mais comentados do ano, principalmente aqui no Brasil. Pecadores é um filmaço absurdo. Conta a história de dois irmãos negros, Fumaça e Fuligem, que decidem jogar fora a vida de crime, largar, abandonar e abrir um bar de blues. Só por isso já valeria ver o filme, porque a trilha sonora é um espetáculo, galera. Porém, o que era pra ser só uma noite de curtição acaba virando um pesadelo com a chegada de vampiros. Tem uma vibe muito Um Drink no Inferno, só que sem aquela parte mais brega. É um espetáculo do cinema, tanto visual quanto roteiro, trilha sonora, atuações, tudo, direção, vale muito a pena ver essa obra. Until Dawn. Baseado no jogo de mesmo nome, Until Dawn é a mistura perfeita entre terror de sobrevivência e slasher psicológico. Um grupo de jovens está procurando a irmã desaparecida de um deles, até que eles vão parar no meio do nada, numa pousadinha, e lá eles vivem a mesma noite várias e várias vezes, morrendo de formas diferentes, até que eles consigam sobreviver para poder sair daquele pesadelo. Herege. Produzido pela A24, né, nossa queridinha. Herege é o tipo de terror que não precisa gritar para te deixar desconfortável. A história segue duas missionárias presas em uma casa com um homem misterioso que afirma saber o que elas realmente acreditam, qual que é a fé delas. É um filme sobre fé, manipulação e medo existencial. Só queremos ir pra casa. Oddity é uma daquelas surpresas do terror independente que viralizam de forma orgânica. A trama gira em torno de uma mulher cega que investiga o assassinato da irmã gêmea. Ela descobre segredos por trás da morte da irmã e, galera, é plot twist insano, tá? O filme tem aquele climinha bem diferente do comum, né? O que deixa ele com aquela cara de algo novo. Observadores. Baseado no livro de A.M. Shine e dirigido pela Ishana Shyamalan, que é filha do M. Night Shyamalan,
Observadores conta a história de uma jovem, que é interpretada pela Dakota Fanning, presa numa floresta irlandesa junto com 3 estranhos. À noite, criaturas misteriosas observam cada movimento deles, ficam aplaudindo e tal, uma parada bem estranha. O final divide opiniões, mas a atmosfera é muito legal. Possessor, um dos filmes mais desconfortáveis de ficção científica dos últimos tempos. É dirigido pelo Brandon Cronenberg, filho do David Cronenberg, e Possessor mostra uma assassina de aluguel que invade mentes de outras pessoas para cometer crimes. Só que o preço psicológico dessa invasão é devastador, galera. É um terror frio, cerebral e brutal do jeito estranho Cronenberg. Um clássico filme de terror. Esse aqui é um dos filmes mais subestimados da Netflix. É uma pena isso, cara. Porque um clássico filme de terror começa como um slasher básico, um grupo de desconhecidos sofre um acidente, fica preso no meio da floresta, mas logo você percebe que tem algo muito mais bizarro rolando. Tem um plot twist bem massa também que lembra aquela pegada O Segredo da Cabana. Cadáver, produção norueguesa que passou batida, mas que merece sua atenção. Cadáver se passa num mundo pós-apocalíptico onde a fome tomou conta da humanidade. Uma família desesperada para comer logo aceita participar de um jantar teatral em um hotel luxuoso e aos poucos percebe que aquele espetáculo envolve algo bem mais sinistro. Muita gente não curtiu o filme, mas eu achei bem da hora e eu recomendo. The Rental. Dirigido por Dave Franco, The Rental é aquele tipo de filme que parece mais um drama sobre casais, até que vira uma completa paranoia. 2 casais alugam uma casa de praia para passar o fim de semana, mas percebem que estão sendo observados. O clima é de desconfiança o tempo inteiro, galera, e o verdadeiro terror vem da tensão entre aquelas próprias pessoas. Os casais ali estavam fazendo meio que um troca-troca em segredo, e a verdade disso tudo vai sendo revelada. Long Legs. Esse aqui já nasceu com status de novo clássico do terror, rapaziada. Muita gente não gostou, mas é um absurdo isso pra mim, porque foi um filmaço. Long Legs é um thriller investigativo que é estrelado pela Maika Monroe, de It Follows, e Nicolas Cage em um papel completamente insano. A trama segue uma agente da FBI, a Lee Harker, perseguindo um serial killer que parece estar envolvido com rituais demoníacos. Só que o filme é tão atmosférico, tão claustrofóbico, que parece que o mal realmente está dentro da tela. E parece mesmo, galera, porque o terceiro ato é tão cru, as coisas só acontecem do nada na tela e você fica sentindo aquela aura de coisa ruim. Vi subir do mar uma besta. Noites Brutais. Se você nunca viu Noites Brutais, para agora, assiste sem ver trailer nenhum, beleza? Porque é um dos filmes mais surpreendentes dos últimos anos. A história começa com uma mulher que aluga uma casa pelo Airbnb e descobre que o local tá ocupado já por outro homem. Até aí parece aquele suspense comum, né? Vai ter alguma coisinha entre eles. Só que o filme muda completamente de rumo no meio da história. E cada virada é ainda mais bizarra que a anterior. É aquele tipo de terror que te engana, te confunde e termina te deixando puto, velho. Cuco, um terror alemão-americano com uma vibe desconfortável e surreal. Cuco acompanha uma adolescente que se muda com o pai para os Alpes e começa a perceber que tem algo estranho ali naquelas pessoas da nova cidade. É bem da hora esse climinha de que aquele lugar esconde um mistério, toda a ambientação é muito boa, o mistério em si é bem da hora, mas o último ato é bem paradão e um pouco sem sal, o jeito ali como é finalizado. Mas ainda assim vale a experiência. Ninguém Sai Vivo. Mais uma joia escondida na Netflix, galera. Ninguém Sai Vivo mistura terror sobrenatural com crítica social. A protagonista é uma imigrante mexicana que aluga um quarto barato numa pensão decadente que é só para mulheres, tirando o dono, que ele fica lá assim, e logo começa a ouvir vozes e ver coisas impossíveis de estarem ali. O filme tem uma criatura assustadora e efeitos práticos bem feitos e eu recomendo demais. Você deveria ter saído. Kevin Bacon e Amanda Seyfried estrelam esse suspense psicológico sobre um roteirista e sua esposa que alugam uma casa moderna e isolada nas montanhas. Mas a casa parece viva, galera, com cômodos que mudam de lugar, portas que aparecem e desaparecem e um relógio que nunca marca a mesma hora. É um terror sobre culpa, tempo e arrependimento. O roteiro é simples, mas a atmosfera é tensa e cheia de simbolismos. A casa funciona como se fosse um espelho da consciência do protagonista. Não olhe. Jordan Peele novamente reinventando o terror. Não olhe mistura ficção científica, crítica social e paranoia em uma história sobre os 2 irmãos ali que descobrem algo sobrenatural nos céus da Califórnia. O algo é uma das criaturas mais criativas do cinema moderno. E o filme, apesar de ser sobre alienígenas, fala também sobre fama, trauma e a obsessão humana por espetáculo. A fotografia é absurda. O filme é realmente muito bonito e aquela criatura, galera, sério, eu nunca tinha visto nada igual. Foi, mano, muito da hora de ver aquilo.
Tempo. Dirigido por M. Night Shyamalan, Tempo é aquele tipo de filme que te deixa em pânico sem precisar de monstros. Um grupo de pessoas vai para uma praia paradisíaca e descobre que o tempo ali passa de uma forma anormal. Em poucas horas eles envelhecem décadas. O filme é bem da hora até chegar no final, e ali eu acho que chega naquele momento Shyamalan de querer mastigar tudo demais e acaba passando um pouquinho do ponto. Mas ainda assim é bem legal. Candyman, uma continuação espiritual do clássico dos anos 90, produzido por Jordan Peele. A história retorna ao mesmo bairro, de Chicago, agora gentrificado, e traz uma nova visão sobre o mito do homem gancho. O filme mistura terror sobrenatural com crítica social e estética de arte contemporânea. Não é tão marcante quanto o clássico, mas ainda assim é bem da hora de assistir. Rua do Medo, trilogia. A trilogia do Rua do Medo pega a vibe dos anos 90 e transforma numa espiral de maldição, slasher e conspiração adolescente. Cada filme se passa em uma época diferente, tipo anos 90, anos 70, e vai montando aí um quebra-cabeça, que é uma maldição antiga que persegue uma cidade inteira. O legal é como a franquia brinca com gêneros, teen horror, slasher, terror histórico, e ainda conecta tudo no final que explica o porquê desse povo ser tão azarado. Dá pra maratonar e ver todos, menos o quarto, porque é bem merda, mas eu recomendo especificamente o terceiro, que tem aquela vibe de acampamento slasher. Bicho-papão. Ainda de luto pela morte recente de sua esposa, um terapeuta e suas duas filhas encontram uma entidade sobrenatural aterrorizante que persegue famílias e se alimenta do sofrimento e do medo dessas vítimas. É um ótimo filme de terror com um visual lindo e ótimas atuações. Boa Noite, Mamãe. Dois irmãos gêmeos esperam a mãe retornar da cirurgia, mas algo nela parece diferente. A voz, o jeito, o olhar. A paranoia cresce até que você começa ali a duvidar do que é real. O minimalismo do filme, casas isoladas, música fria, aqueles olhares mais longos, constrói uma sensação de desconforto constante. Tem também plot twist massa, que se você prestar atenção desde o início ali você vai se ligar, e tem essa vibe de crianças fazendo merda e adultos estranhos. O Macaco. Um terrir aqui para compor nossa lista, um filme que mistura humor ácido com terror. Irmãos gêmeos encontram um misterioso macaco de corda, meio que de pelúcia, e após essa descoberta uma série de mortes absurdas destroça a família. Muitos anos depois, o macaco inicia uma nova onda de assassinatos, forçando um dos irmãos a enfrentarem o brinquedo. Ele tem que ser derrotado. Por que não vai lá fazer isso, hein, Bill? Premonição 6. É engraçado ter colocado Premonição logo depois de o Macaco, porque o Macaco tem muito essa mesma vibe de armadilhas, de você ver a morte agindo como Premonição faz. A franquia continua com a mesma ideia macabra, fugir da morte parece impossível. Em Premonição 6, a franquia volta com um tipo novo de Premonição que assim, não me agradou tanto, beleza? Mas foi bem legal ver o desfecho do Bloodworth, e esse tipo de terror pipoca e refri sempre caem bem. Batem a porta. Durante as férias em uma cabana remota, uma jovem e seus pais são feitos de refém por 4 estranhos armados que exigem que a família faça uma escolha impossível para evitar o apocalipse. Filme do Shyamalan que dividiu opiniões, mas eu particularmente achei bem da hora. Piscina Infinita. Galera, eu nem sei como explicar a Piscina Infinita, sinceramente. É um filme que você termina e sente que aquele universo criado por eles assim foi bem da hora, mas que não te passou uma sensação de filmaço absurdo, só aconteceu, tá ligado? É mais uma viagem sci-fi ali do Cronenberg que conta a história de um casal que viaja para um resort de luxo num país cheio de repressão. Eles fazem um rolezinho clandestino e nesse lugar acabam sem querer matando um cidadão. Para se livrarem disso, o governo propõe uma coisa muito brisada e inusitada que gera cada vez mais loucura. O filme vai trabalhar esses excessos e como o ser humano é insaciável. Tem uma cena ali bem explícita e essa cena é muito desnecessária. Muito. 16 facadas. O temido assassino das 16 facadas retorna 35 anos após a sua primeira onda de assassinatos para fazer outra vítima. A Jamie, de 17 anos, acidentalmente viaja de volta no tempo até 1987, determinada a deter o assassino antes que ele comece a agir. Mais um filme bem humorado que faz essa mistura de comédia com terror. É o tipo de filme gostosinho de assistir. Extermínio, a Evolução.
Continua aquela mitologia, né, do vírus que transformou humanos em monstros rápidos e insanos. Muita gente não gostou, mas eu sinceramente gostei demais e eu já tô no aguardo pro próximo. Ainda vivendo em quarentena devido ao vírus da raiva, um sobrevivente decide se aventurar no coração sombrio do continente, que é Spike, o seu pai. Eles logo descobrem uma mutação que se espalhou não apenas para os infectados, mas também para os outros sobreviventes. Sim, geral tá maluco. Look at what's in front of you. Juntos, Tim e Millie se encontram em uma encruzilhada quando se mudam para o interior. Com as tensões já à flor da pele, um encontro aterrorizante com uma força misteriosa e antinatural ameaça corromper suas vidas, seu amor e a sua carne. Sim, pele. A Longa Marcha. Baseado em uma das histórias mais perturbadoras de Stephen King, A Longa Marcha é uma metáfora brutal sobre competição, sacrifício e o limite humano. A trama segue um grupo de jovens forçados a caminhar sem parar. E quem desistir, bala. Simples, cruel e absurdamente simbólico. Sorria 1 e 2. Um dos maiores sucessos recentes do terror moderno. Sorria pega algo simples, que é o ato de sorrir, e transforma em algo completamente assustador. A história do primeiro gira em torno de uma psiquiatra que testemunha o suicídio de uma paciente. E a partir daí ela começa a ver pessoas sorrindo de forma perturbadora em todos os lugares. Até que eventualmente ela vê a criatura por trás dessa maldição. A sequência leva tudo que o primeiro fez e deixa o horror ainda mais psicológico e mais pesado. Agora o foco está em uma nova vítima do sorriso, que é a Sky Riley, que tenta lidar com o passado enquanto lentamente é consumida pela mesma maldição. Eu curto muito esses dois filmes, tá galera? Pra mim eles são muito bons. Pisque Duas Vezes. Um thriller de aparência luxuosa e alma podre. É dirigido pela Zoe Kravitz e o filme acompanha um grupo de pessoas que vai para uma ilha paradisíaca até perceberem que o paraíso tem certas regras próprias. O filme é brisado e tem aquela vibe de tem alguma coisa sinistra rolando aqui por conta do tanto de droga que eles usam naquela ilha. E o plot twist do filme é bem surpreendente e, como eu falei, podre. Noite Passada em Sorro. Dirigido por Edgar Wright, ele mistura viagem temporal com um terror psicológico. Uma jovem se muda para Londres e começa a ter visões divididas entre o presente e os anos 60. Mas o glamour acaba virando pesadelo quando ela descobre o que realmente acontecia por trás daquele lugar. Os efeitos sonoros desse filme são coisa de outro mundo, galera. É muito imersivo e brisado. What did you see? Do you believe in ghosts? Skinamarink. Skinamarink, um dos filmes mais estranhos e perturbadores dos últimos anos. Feito com um orçamento minúsculo, ele se tornou um fenômeno por causa do boca a boca. Skinamarink é como se fosse um pesadelo de infância filmado. Sem narrativa linear, sem respostas fáceis, são apenas duas crianças que acordam e percebem que as portas e janelas da casa sumiram. Coisas mudam de lugar e tal. E algo tá lá com elas. Pânico 5. A franquia Pânico conseguiu o impossível, que é se reinventar sem perder o estilo original. Pânico 5 volta para Woodsboro com novos personagens, mas mantendo aquela essência meta, né, que o filme comenta sobre o próprio terror. Esse retorno foi muito da hora, mesmo, diferente do sexto filme, que é uma merda. Esse aqui vale a pena. Underwater. Kristen Stewart num terror claustrofóbico e ambientado no fundo do oceano. A trama começa com um desastre, uma equipe de pesquisas presa no fundo do mar e vai se transformando em algo muito maior e mais bizarro. O filme mistura ficção científica, horror cósmico e aquele medo primal de estar isolado em um lugar onde o ser humano não deveria estar. A sensação é de desespero constante e o final, sem spoilers, é um agrado aí para quem curte as obras de H.P. Lovecraft. Muita gente eu vi que não gostou desse filme, mas eu acho que é muito mais pela Kristen Stewart do que pelo filme em si. Tipo preconceito mesmo. A Cor que Caiu do Espaço. Outro horror cósmico, mas baseado na história de Lovecraft. Esse é um delírio visual estrelado por Nicolas Cage. Um meteorito cai no quintal de uma fazenda e altera a realidade ao redor. Cores impossíveis se começa a ver, distorção do tempo e a loucura crescendo dentro da família. O filme é sobre a incompreensão do desconhecido, né? Ou seja, o verdadeiro horror cósmico. Tem body horror, psicodelia e o Cage totalmente descontrolado. Inclusive, galera, tem uma cena de body horror da mãe dessa família
totalmente insana. Imagina, você tá lá passando por uma situação totalmente estranha, nunca antes vista na humanidade, sem ter com quem pedir ajuda, quem pedir socorro. Cara, seria bizarro. Alien Romulus. E pra fechar, um novo capítulo da saga Alien que resgata a franquia, trazendo a vibe do clássico de 79. Dirigido por Fede Álvares, o filme se passa entre o primeiro e o segundo longa, com um grupo de jovens descobrindo os horrores da biotecnologia alienígena. Eu gostei demais desse filme e é um dos meus favoritos da saga. Chegamos ao fim aí de mais uma lista aqui no canal e essa com certeza tem muito filmaço. Vários deles eu vi no cinema e vários eu já quero ver no streaming de novo. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários quais desses filmes você mais curte e qual você nunca viu, porque eu quero muito saber. Se inscreva aí no canal, a gente aqui traz muita coisa boa de terror, considera se tornar membro, assista o vídeo que está sendo indicado aqui, sei lá aonde. E é isso, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, falou!